Boa noite. Romanos capítulo 11, versículos 18 em diante. Uma pausa que fizemos aí na nossa exposição de Atos, em que eu ia pregar uma vez em Romanos 11, mas resolvi, numa passagem em Romanos 11, ou num tema em Romanos 11, mas resolvi foi explorar o capítulo inteiro. Então essa é a terceira pregação já em Romanos 11, talvez tenha mais uma ou duas além dessa, não sei. Eu terminei a última, semana passada, dizendo que Paulo queria mais do que informar. Nós lemos até, já examinamos até o versículo 17 de Romanos 11. E vimos na mensagem passada, então, que Paulo informou dos planos de Deus quanto à questão a relação dos gentios com Israel, a questão da árvore, dos ramos, da raiz e tudo aquilo, já vimos isso tudo com detalhes. No final, eu terminei dizendo que Paulo não queria só informar, como se fosse uma aula de teologia, coisa assim. Só, olha, os planos de Deus são esses com relação a Israel e aos gentios, Israel como fosse uma árvore, mas eu tirei os ramos da árvore e coloquei os ramos dos judeus, representando os judeus, e enxertei ramos de uma oliveira bruta, oliveira brava, e enxertei nessa oliveira que é Israel, ficando a raiz e tudo mais. E eu quis que Israel ficasse por um tempo de lado para salvar os judeus, os gentios, abrir o evangelho todo, a possibilidade da salvação para todo mundo e deixar os judeus com ciúmes. Assim mesmo, deixar com ciúmes os judeus. Foi o plano de Deus isso. Muito interessante, muito curioso, ninguém iria imaginar um plano desse, mas é assim. Mas eu terminei então dizendo, não foi só a intenção de revelar este plano, o conteúdo deste plano, mas havia um alerta dentro desta revelação, já que eu revelei isso para vocês, como se Paulo estivesse dizendo, já que vocês agora estão sabendo que é isto que está acontecendo, eu quero dar um alerta a vocês. Parei a mensagem aí. Então, versículo 18. Romanos 11, 18. Vamos para o 17, para dar melhor o contexto. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, aí vem o alerta. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos abra a mente, o coração, para entender melhor este mistério que antes estava escondido, agora foi revelado por Ti. Digo agora, na época de Paulo, já temos 2000 anos disso, e que a gente possa ver a beleza disso tudo, a complexidade disso e agir de acordo com o que está revelado. Agora, além de uma revelação que foi feita, de uma novidade, como esse mistério revelado foi, mas agora o capítulo 11 entra com uma nova chamada, aí, uma nova característica para nós gentios, que é um grave
uma grave chamada, advertência de cuidado. E, então, nós temos que ver o que é que Deus está dizendo, por que, para que está dizendo, ou contra o que Deus está dizendo cuidado. E isso, então, mostra que não é só nós conhecermos o que a Bíblia ensina, mas isso aqui agora fala de atitude no nosso coração. E peço a tua orientação sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não te glories contra os ramos, não se gabe contra os ramos. Então não é só uma questão de se gloriar e se gabar, que maravilha, eu sou salvo em Deus, que é tudo bem dizer isso, aquele que se gloria, aquele que quer se gabar, pode se gabar. Se glorie no Senhor, se gabe no Senhor, tudo bem, mas aqui, não se gabe contra os ramos, contra os judeus, em outras palavras. Não fique falando mal, ou se achando melhor dos judeus, que não são crentes, em sua grande maioria até hoje. Não adquira você, gentil, ou seja, nós todos, no nosso contexto, não adquira um sentimento de superioridade contra eles. Não os despreze, não os subestime. Como eu falei, aqui é um alerta grave da parte de Deus. Você vai falar de um judeu, cuidado. Você vai pensar sobre um judeu, ou sobre o povo judeu, cuidado. Há um Deus de olho no que você vai dizer, porque está proibido você se gabar pelo fato de ser um gentio que foi salvo, e o judeu, olha aí, abandonado por Deus há 2000 anos, tudo bem que já voltaram para a terra deles, mas está aí tudo não, a grande maioria sem Cristo, e rejeitando o Evangelho, rejeitando o Messias e tudo mais, e ainda estão nessa situação. É impressionante como qualquer livro de história, até hoje, na guerra aí contra o Hamas, a história mostra que países que se chamam cristãos agem da maneira exatamente contrária do que Deus diz. Ao longo dos séculos, tem sido assim. Não é só se sentirem superiores aos judeus. Não é só se gabarem com relação aos judeus. Não, é perseguir os judeus. Mas perseguir de uma maneira forte, cruel muitas vezes, criminosa muitas vezes. Então é o outro extremo o que tem acontecido. E hoje nós podemos ver o mundo dia após dia, um país tido como culto, tido como civilizado e mais ainda tido como cristão, se colocando contra Israel e a favor de um grupo que tem muito mais característica de terrorista do que de político, que é uma discussão, mas são políticos, têm o direito de agir como agir, que estão se defendendo, que é um paísinho, é um estadozinho ali que faz parte de um país chamado Palestina, que é e não é, que até hoje se discute isso aí. Foi oferecido a eles pela ONU em 1947 a oportunidade de dividir em duas bandas a terra chamada Palestina na época. Eles não quiseram, se recusaram a fazer isto. A Israel resolveu então se declarar uma nação, que foi feito em maio de 48. Mas, curiosamente, estão aí lutando por uma terra que não foi mais dada para eles. Eu digo dada, cedida pela ONU na época, porque na realidade aquilo tudo foi dado por Deus aos judeus em uma área muito maior do que é hoje, muito maior. Seja como for, é uma
É uma luta de Israel hoje contra uma organização, um grupo que é um misto de um Estado com um grupo terrorista, e que Estado ou não, e terrorista ou não, fez o que fizeram em setembro passado, ou outubro passado, com relação a Israel, de uma maneira bárbara, covarde, cruel, criminosa e tudo mais. E é um povo que declara abertamente que o grande objetivo, o sonho deles é matar todos os judeus. E eles reúnem isso numa frase só: jogar os judeus no mar Mediterrâneo, que está ali ao lado. Pronto, é o grande sonho deles lá hoje, é este. Dos países vizinhos, a grande maioria pelo menos, árabes, não todos os árabes, mas a grande maioria, e com certeza o Hamas, com certeza. É aniquilar, matar tudo, não deixar um judeu vivo, que era o sonho de Hitler, inclusive. Então, o mundo não gosta do povo judeu. Nunca gostou de 2000 anos, de tempo de Cristo para cá. Eu estou falando do mundo aqui, é mundo chamado cristão, a grande cristandade, como se diz. O Oriente não se mete muito nessa questão, não. Mas, podendo estar contra judeu, também estão. Mas os cristãos, de uma maneira muito mais forte. E é curioso, então, nós vermos que uma ordem de Deus, através de Paulo, dada 2000 anos atrás, não é nenhuma ordem, é mais do que uma ordem, é uma proibição de Deus, como ela é desobedecida de uma maneira flagrante, deixando claro que grupos ou países, sociedades inteiras, ao longo de 2000 anos, que perseguem judeus, estão declarando-se não cristãs, na essência. Porque se são cristãos de fato, obedece isso aqui. E é uma maneira excelente de testar, inclusive. Porque não é só se dizer cristão e dizer que Jesus salva e botar uma cruz no seu carro pendurando ou atrás do seu gabinete. Não é só isso que faz um cristão, mas é obedecer às Escrituras. E as Escrituras estão aqui dizendo, desde a época de Paulo, não se gabe contra os judeus. Não se gabe contra. Pronto, não se gabe. É isso. Não, isso é pouco. Persegue. Agora a desculpa deles é muito bonita, né? Que é típico do diabo. Típico do diabo. Não. Nós não gostamos de judeus porque mataram o nosso Salvador. Que coisa! É por amor a Jesus Cristo que nós perseguimos essa raça que crucificou o próprio Messias. Isso é gente que mereça respeito, que mereça amor, mereça consideração. Matou, crucificado como um criminoso, o próprio Messias deles, que é o nosso Salvador. E nós vamos tratar um povo desse com brandura? Que conversa é essa? Nós vamos persegui-los. Essa é a lógica. Então, para os incautos, para os ingênuos, uma argumentação razoável. É uma maneira de retribuir o que eles fizeram com o nosso Salvador e tal. Aí vem o nosso Salvador e diz assim, olha, não se gabe contra eles não. Mas eles te mataram, Senhor Jesus, é porque tu ressuscitaste, mas eles te mataram. Jesus vai dizer assim, foi? Eu estou dizendo, não se gabe contra os judeus. Eu não sei que eles me mataram. Eu não sei o que eu sofri na mão deles. E eu estou dizendo como deve ser a atitude daquele que se chama meu discípulo. Agora, quem não é meu discípulo, vai ler Romanos 11, ou vai ler qualquer página da Bíblia, não vai
dar muita atenção. Vai achar bonito, bela poesia lá nos salmos e tal, provérbios, sabedoria e tal. Vão achar muito bonito aqui, decorar talvez, mas não vão seguir as escrituras, não obedecem às escrituras. Mas o meu discípulo é para obedecer, senão está errado. Então, uma maneira de você medir a fidelidade de alguém a Cristo é ver como ele trata os judeus, como ele considera os judeus. E tem crentes, até entre crentes, há uma variação da maneira como tratam os judeus. Até entre crentes. Mas, para mim, é muito claro que a ordem é não menosprezá-los e tomar conhecimento do que vai acontecer com eles, conforme nós vamos ver ainda ao longo do capítulo. O motivo para o gentio não se envaidecer é lógico, até em termos botânicos, em termos lá da árvore. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Se for cortada a raiz de uma árvore, o que ocorre com os ramos? Morrem. E se forem cortados os ramos, o que ocorre com a raiz? Nada. Porque é a raiz que sustenta os ramos. Então, a raiz que sustenta os crentes é a raiz judia. Conforme eu já expliquei o sentido disto. Não somos nós da igreja de hoje que damos sentido às promessas e realidades do povo judeu. É o contrário, nós estamos aqui porque eles foram rebeldes e gozando de benefícios que são deles, primariamente. Tanto é que Deus diz, eu os deixei de lado e resolvi salvar vocês, com a pregação do Evangelho, para despertá-los em ciúmes. Mas é deles em primeiro lugar. Jesus disse para uma mulher desesperada por uma cura da filha dela, eu não vim senão para a casa de Israel. Ele disse lá. Claro, depois curou a filha da mulher, teve compaixão dela, e morreu numa cruz por todos. Eu li hoje de manhã, esse aqui com o pão na mão, esse é o meu corpo dado por vós, claro. Mas a Bíblia nem disfarça o fato de que os judeus estão à frente em termos dos planos de Deus de começar com a obra de salvar o mundo, de oferecer a salvação ao mundo inteiro. Então, a raiz pertence a eles, as promessas. Versículo 19. Dirás, pois, alguns foram quebrados para que eu fosse enxertado. Eu acho que Paulo aqui imagina um gentio um tanto quanto arrogante, que argumenta assim, tudo bem, seu apóstolo, mas eu sou mais importante do que o judeu. Eu, crente, gentio, sou mais importante do que o judeu. Porque ele foi quebrado para dar lugar a mim. Ou não foi? Não é isso que tu estás ensinando? Eles foram quebrados para que os gentios fossem enxertados. Eu faço parte. Então, eu sou mais importante. Não tem jeito, é lógico. Aí Paulo destrói o argumento, indo na origem do motivo pelo qual o ramo judeu foi quebrado. Versículo 20, a segunda parte do versículo, a primeira parte diz, bem, Paulo está entrando na discussão aqui, bem, pela sua incredulidade foram quebrados.
Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas temes. Então, a primeira parte diz assim: o ramo judeu foi quebrado por causa de incredulidade. E o ramo gentil foi enxertado por causa da fé. Está aqui escrito, né? Aqui no versículo 19. Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse setado. 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Motivo pelo qual os judeus, representados aqui pelos ramos, foram quebrados. Incredulidade. Motivo pelo qual o gentio foi enxertado. Fé. Claramente explicado isso aqui. Muito bem, seu gentiozinho arrogante. Você foi enxertado pelo quê? Está dizendo aí, pela minha fé. Ah. E essa fé, você nasceu com ela? Não. Essa fé você adquiriu lendo as Escrituras? Não. Ajuda, mas não foi não. Foi porque você é uma pessoa muito boa. E você fez umas novenas aí, fez algumas coisas para algumas boas obras, ajudou um bocado de pessoas pobres. É isso aí. Não. Então, onde é que você arranjou esta fé? O único motivo pelo qual você foi enxertado. Aonde você arrumou esta fé? Diga aí, seu gentil. Bom, eu recebi de Deus. Ah, recebeu de Deus. Foi. Pagou quanto? Não, eu não paguei. Não, mas não estou falando de dinheiro, não. Estou falando em promessa de fazer isso, fazer aquilo, dar tanto para a igreja, não sei o quê. Não. Eu ganhei mesmo, foi de presente mesmo. Ah, de presente. Muito bem. Está se gabando por causa de algo que você recebeu de presente. Você está se sentindo tal porque o judeu foi tirado para você ser enxertado. Mas você foi enxertado por causa de um presente que você ganhou de Deus. Aonde está o seu mérito? Veja o poder argumentativo do apóstolo Paulo. Não tem mérito. Então, se você está atrás de um motivo até lógico para você se gabar, não tem, esqueça, você não tem motivo para se gabar do fato que agora você é um enxertado na oliveira, com salvação garantida pelo Messias dos judeus. Não se gabe. Aí ele alerta o tal gentio, de novo, a repetição do que eu já li no versículo 18. Não te ensoberbeças, é uma repetição aqui, mas teme. Final do 20. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará a ti. Epa! O que é esse não poupará? Agora eu fiquei preocupado. Quer dizer, se eu desagradar a Deus, se eu ficar muito arrogante, me gabar e fizer essas coisas que não é essas atitudes que não é para ter, Deus não vai me poupar? O que quer dizer isso? Aí os teólogos poderiam conversar isso, aquilo, outro. Não precisa não. Versículo 22. Clarinho como água. No final do 22. Nós vamos ler ainda o 22, mas antes disso. De outra sorte, também tu serás cortado. Cortado.
cortado. Deus vai pegar um facão, vai fazer bufo contra você, gentilzinho arrogante, que foi enxertado na oliveira, do jeito que ele fez com os judeus. Ele vai lhe cortar desta oliveira. A mente, a nossa mente hoje do século XXI já deve estar rodando aí, eu sei. Eu vou já enfrentar esse problema. Antes de qualquer coisa, cuidado, então, com essa atitude de vaidade. Porque você foi implantado, você é salvo por causa da fé. E é esta fé que ele mantém. Porque se ela vacilar, você é cortado da oliveira. Você é cortado da vida eterna. Pastor, os olhos já estão em cima de mim aí, já, alguns me fuzilando já. Vão fuzilar Paulo, não eu. Trate esta fé que você tem e que foi o motivo pelo qual você foi enxertado, é o motivo pelo qual você continua enxertado. Trate com carinho esta fé, com gratidão, com humildade, com cuidado, com zelo, com respeito. Se preocupe com esta fé, em mantê-la pura, limpa, crescendo, se fortificando cada vez mais. Não é porque você tomou uma decisão X anos atrás, que agora você é crente, foi batizado, é até membro da igreja, até diretor da igreja lá, e agora você se acostumou a dizer que tem fé, e tem mesmo, porque você crê em Jesus Cristo, acho que ele salvou muita gente, salvou inclusive você próprio e tal, e essa fé está aí meio jogada, e olha lá, esta fé é genuína? Como eu disse, nossa mente moderna, ocidental, 2000 anos depois de Paulo, ela é racional, não que Paulo não fosse, mas usava muito de figuras de uma maneira diferente, como oriental da época, de pensar. Hoje os orientais pensam diferente de nós, raciocinam de maneira diferente. E somos muito detalhistas na lógica. Aí vem a nossa lógica. Se o ramo gentio for enxertado é porque é salvo. Se é salvo, como é que ele pode ser cortado? Já que a salvação é irreversível. Como é que fica a ameaça de Paulo? Alguns poderiam dizer assim, isso é só teórico. É uma ameaça teórica só para efeito de raciocínio. Discordo. Não é teórico coisa nenhuma. Tomo a liberdade de achar que o próprio Paulo poderia estranhar esse raciocínio tão esmiuçado. Se isso é assim, 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 assim. Eu estava com um médico e disse, fazer exames tais. E eu, curioso, por que assim? Porque se não for assim, então é assim, então. Aí eu disse, mas espera aí, se eu vou fazer o exame A e depende do resultado para fazer o B, então por que eu vou logo fazer o 2 e tal? E o médico, que tem intimidade comigo, disse assim, pode parar no seu raciocínio de engenheiro. Raciocínio de engenheiro não vale aqui não. A medicina é assim, vai fazer os 2 exames, ou 3, sim. O médico está bem ali. Lembra? Pode parar com esse raciocínio de engenharia que aqui não vai servir, não. Você vê hoje, 2 homens do século XXI, ali 20, né? Nós nascemos lá. Mas, raciocínios bem diferentes. Por mim, minha lógica estava perfeita, como engenheiro. Claro, vou fazer 2 exames à toa, ou 3, como ele queria, vai. Mas se isso aqui, não, para. Achei aquilo espetacular. Foi uma grande lição para mim.
Então você vê como hoje tem a maneira de pensar do engenheiro, do político, político, tudo bem, o político, do médico, do empresário, tem maneiras de raciocinar, isso no mesmo país, talvez mais ainda em regiões diferentes do mesmo país, países diferentes de hoje, é outra maneira de pensar. Provavelmente Paulo diria, você está em dúvida? Qual é a sua dúvida? Não, é porque é isso, se ele está na árvore, é porque é salvo. Se ele vai ser cortado, é porque não estava salvo. Então a salvação pode ser perdida. Eu tenho a impressão que Paulo diria que ele estava falando de maneira conceitual. Quem não compreende que a sua fé veio de Deus, quem não compreende que precisa ter uma atitude correta diante de Deus, quem se sente superior aos outros, não é de Deus. Está provando que não é de Deus. Foi enxertado de uma maneira provisória. Não vingou. Não vingou. Certo que a salvação é irreversível. Mas, às vezes, o Evangelho produz um efeito tal que é provisório. Vocês se lembram das duas sementes que o semeador saiu a semear? Eram 4, uma caiu logo ali, o Satanás levou e acabou-se. O outro deu fruto e show, deu beleza, ok. E as duas, do meio, uma deu numa terra com muita pedra, raiz pequena. Vieram as tentações das riquezas e tal. Então, vingou e morreu. Ou seja, não vingou, definitivamente. A outra caiu entre espinhos, não foi? Pois é. Começou a crescer, germinou. Aí os espinhos, as perseguições e tal, sufocaram e a sementinha, que já não era mais nem uma sementinha, já era algo mais do que uma semente, já tinha germinado já. O que aconteceu? Sufocado, morreu. Hebreus 6, que eu não vou ler para vocês, que aquilo é para deixar a cabeça de um quente. Se tem uma passagem parecida que a salvação pode ser perdida, é aquela. Pessoas que parecem que foram salvas e não eram, foram salvas e não eram. Eu acho que eu já disse uma vez aqui, ou mais não me lembro, que eu perguntei ao meu pai na fé, pastor Haroldo Rainer, que era um homem muito pragmático, meio assim, rude, e eu digo, pastor Haroldo, e aqui, Hebreus 6, como é? Ele que me ensinou tudo, em termos dos primeiros ensinos das Escrituras, os ensinos mais elementares e mais básicos da Bíblia, foi ele que me ensinou, ele e o filho Timóteo. Isso aqui, como é que você explica isso aqui? Ele respondeu com 2 palavras. E não se deu o menor trabalho de explicar, mudamos foi de assunto, que eu entendi? Aborto espiritual. Interpretação dele. Eu sei que muitos vão dizer, não, é uma briga, é aquele negócio. Aí vão discutir para lá, discutir para cá. Alguns acham que é teórico aquilo ali e tal. Eu não creio que seja teórico, aquilo é fato. Do jeito que as 2 sementes não são teóricas. Então, há uma forma, há algo, há um tipo de reação ao Evangelho que Deus permite que não desenvolva num parto. E eu uso a palavra parto exatamente por causa da ideia do ensino de que novo nascimento, entre a germinação, entre a produção, a fecundação e o nascimento, tem um tempo, não é? Pois é, até o parto, novo nascimento.
Então Deus permite essa doutrina, não é muito desenvolvida nas Escrituras, mas ela é afirmada claramente, mesmo que esse claramente seja através de parábolas como a de Jesus Cristo, de figuras como essa de Paulo, da figueira, e como aquela passagem misteriosa de Hebreus 6. De uma maneira mais grosseira, seria alguém que levantou a mão na igreja, ou se identificou como crente, veio na frente, o pastor apresentou, fez uma oração, todo mundo se felicitou para aquele irmão ou irmã que aceitou Cristo. Então, começou a vir, se envolveu, hora do batismo, se batizou, se tornou membro. Os aspectos externos intactos. Os aspectos externos de um novo nascimento, de um crente. Novo nascimento é uma coisa interna, que ninguém vê. Mas o resultado de quem nasceu de novo é isto. É se declarar como agora uma nova criatura, que se arrependeu dos seus pecados, que quer se batizar. É o que o ser humano pode ver. É isso aí. Aí a pessoa, o tempo vai passando e vai esfriando, e vai esfriando, e vai esfriando, e volta ao mundo. Volta mesmo. O que houve? Que era um fingido. Não, bem assim não. Podia até ser, mas não. Vamos achar que não seja. Alguém tem que ser muito fingido mesmo, para poder chegar e fingir que era crente, e se batizar e tudo, só para algum tipo. Não, que ele queria mostrar para a mãe, para o pai, para a noiva, sei lá para quem. Pode ter os casos, tem todo tipo de caso no mundo. Mas, deixando isso de lado, não. Era alguém que por algum tipo de sentimento forte, o levou a tomar uma atitude religiosa, vamos ver depois, o tempo vai mostrar, melhor dizendo, que foi uma atitude religiosa, talvez emotiva, mas séria, no que concerne à ideia de honestidade pessoal daquele indivíduo, séria, sem querer ludibriar ninguém ou enganar ninguém, mas que tomou um passo, um rumo que o deixou muito satisfeito, lhe aliviou um tanto quanto psicologicamente, mas o tempo mostra que a reação daquela pessoa ao Evangelho provocou algo que parecia muito com o novo nascimento dentro, e não era. Cortado da árvore. Nesse sentido é que eu entendo. Então, externamente, vemos aquela pessoa, enquanto está lá, na igreja, firme, batizado, participando, servindo a igreja, tudo, até pastor. Ali está um belo ramo, gentil, enxertado na árvore judia, que tem como raiz os patriarcas, as promessas de Deus, o Messias, Jesus Cristo, tudo, ali está. Para todos os efeitos diante dos homens, um ramo enxertado. Mas quando Paulo diz, Deus tira, é porque alguma coisa Deus faz que tira, não é mais. Então, a profundidade da ação de Deus na alma desta pessoa, não podemos designar ou fazer uma listinha, ele fez isso, isso, isso. Não, mas descaracteriza aquela pessoa, faz morrer naquela pessoa aquilo que parecia que ia vingar. Essa é a realidade. Se Paulo advertiu um gentio na época de ser cortado,
Você pensa que ele não advertiria hoje? Aliás, não foi Paulo que advertiu. Foi o Espírito Santo que advertiu, através de Paulo. Então é evidente que essa advertência está valendo totalmente como se fosse no dia que Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos. É uma advertência. E a Bíblia trata isso de uma maneira tão séria e tão forte, como essas passagens que eu comentei, que dá até a impressão de que a salvação pode ser perdida mesmo. Não pode. Alguém que se tornou um filho de Deus, a quarta semente, está lá, vingou a 30, 60, a 100 por um, vingou abundantemente. E não tem que entregar para trás. Romanos 8, mesmo livro aqui de Paulo, não tem que nos afaste de Deus. Não tem poder, não tem autoridade, nada que nos afaste do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não afasta. Os que estão em mim, estão nas minhas mãos, não tem quem tire das minhas mãos. Ninguém, eu não vou perder nenhum dos que o Pai me deu. Há uma garantia assim sólida, forte, de que a pessoa salva nunca vai perder essa salvação. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, há uma advertência que deveria estar sobre o crente todos os dias da sua vida. Eu sou crente mesmo. Isso não é para torturar o crente. Não é para deixá-lo inseguro, absolutamente. Mas eu usaria o verbo certificar e tranquilizar nessa certeza. É isso aí. Mas deve, como eu disse, a fé que você tem não deve ter ficado esquecida lá no fundo da sua memória, em algum canto aí, do dia que você se entregou a Jesus Cristo e se declarou crente e ponto, acabou-se. Nunca mais você pensou muito no assunto. Você assumiu que é crente, que é salvo, assumiu. É interessante como tem pessoas que a gente conversa, você é crente? Primeiro, não diz que é crente, é evangélico. Sou, mas sou de Jesus, sou. Muito bem. E você está firme na sua salvação? Não. Aí o que ele vai dizer? Comentei isso há pouco tempo. Eu não estou indo à igreja. Aí preocupa. Aí preocupa. Ali pode ser um caso típico de alguém que foi enxertado ali, quando se arrependeu diante das pessoas, foi batizado, e festa e tudo mais, tudo, beleza, frequentou durante anos a igreja, como ele valoriza tanto, e viveu como crente, de repente, mas não, acabou, pronto. Mas sou crente, sou de Jesus. Cabe muito bem a pergunta, você tem certeza no que está dizendo, meu amigo? Não, mas é assim, assusta a pessoa, e você acha que não é para assustar? Um assunto que envolve a vida eterna dele, ou a perdição eterna, o inferno ou o céu? É um favor gigantesco que você está fazendo à pessoa, se por acaso você diz assim, meu amigo, minha amiga, pense, examine isso aí, cuidado. Foi exatamente o que Paulo disse. Paulo disse, cuidado, você pode ser cortado, de acordo com a sua atitude, com a maneira de você se portar. O contexto aqui é judeu, mas não é obrigado a ser só a questão do judeu, mas da maneira geral, com o que Deus manda, com o que Deus estabelece para o crente. Ora, a pessoa se diz crente ou evangélico ou o que for, anos e anos e anos, faz coisas completamente livres, sem muita responsabilidade com as coisas do evangelho, não lê as escrituras, não tem nenhum tipo de informação, de instrução, nada, mas se acostumou a dizer, eu sou evangélico, ora mais. A Bíblia diz, não é assim não é assim, você tem que ser crente
todo dia da sua vida. E pensar no assunto e se auto-questionar. Se auto-questionar, sim. Por que eu digo que sou crente? Por quê? Que demonstrações eu tenho na minha vida? Minha vida para mostrar para o meu marido, para minha mulher, para meus filhos, meus vizinhos, meus inimigos, meus concorrentes. O que é que eu tenho feito? Que tipo de rastro eu tenho deixado na minha vida, de uma maneira que comprove que ali está uma semente que deu fruto? Não tenho muita coisa não, eu sou fraco mesmo. E alguns se sentem até muito honestos, sabe, e se sentem assim, eu noto, preocupado. Não, eu vou ser franco, pastor, eu vou ser franco. Eu sou ruim como cristão, sou ruim. É mesmo? É vontade de dizer, ou você é muito bom como um não crente. A pessoa acha que vai passar a vida dizendo que é ruim como crente, sou fraco como crente, sou o mais fraco dos crentes, o mais fraco dos crentes. Minutinho. Será que você é crente? Não, sou sim. Está aqui a carteirinha. Ó. Um dia um me mostrou uma carteira de crente. Não estou brincando, não. Com o retrato dele, fotozinha dele. Show. Ou seja, se alguém foi enxertado e depois cortado, esse nunca foi de fato convertido. Embora parecesse de todas as formas um convertido. A ideia de Paulo era mostrar a importância do crente ter uma atitude correta para com Deus, Deus, como temor, teme a Deus, tema a Deus, tema, todo dia, tema a Deus, morra de medo de Deus, não, temer Deus não é morrer de medo de Deus, respeitá-lo, reverenciá-lo, e é saber que Ele é muito forte, e muito, muito ciumento com a palavra dele e com seus verdadeiros filhos na fé. E que ele pode cortar um. Na hora que ele disser que esse aqui nunca foi meu. Pareceu, mas nunca foi meu. Jesus disse, né? Afaste de mim você. Mas, Senhor, profetizamos em teu nome. Estava ali talvez um enxertado. Da maneira como Paulo fala. Profetizei em teu nome, fiz milagres em teu nome, afastai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Gente, isso é muito forte. Alguém que fez milagre em nome de Jesus Cristo, expulsou demônios em nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não vai dizer, de fato esse é um servo. Ele é um servo mais ou menos, porque ele não era muito bom de doutrina e tal, mas é um servo. Não! Afasta de mim, maldito, que eu nunca lhe conheci. Isso é muito forte. Então, para com Deus, temor, para com o judeu, cortado, como eles são de uma maneira geral, de uma maneira, maioria, menos os que são crentes, existem hoje crentes, como eu disse outro dia, cada vez mais, mas ainda muito modestamente, para com o judeu, cortado, compaixão. Essa é a atitude. E acho que poderia resumir tudo com a ideia de humildade. Seja humilde. Voltando à questão dos judeus. Seja humilde. Versículo 22, continuando no clima de alerta, ele diz, considerai, e eu vou encerrar no 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, esse se dói, hein?
Se, essa palavrinha aí de 2 letrinhas, está explicando tudo isso que eu estou querendo explicar meia hora para vocês. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Então, 2 atributos de Deus, bondade e severidade. Observe, meu amigo gentil, como Paulo estivesse dizendo, que para com os judeus que caíram, os que Deus cortou, ele mostrou severidade. Foi severo. Por que Deus foi severo? Já foi explicado o motivo. Qual? Imoralidade? Não. Pandurismo? Não. Ir pouco à igreja? Não. Incredulidade. Está escrito, gente. O pecado mais ofensivo a Deus é não crer nele, é não levar-o a sério, é não confiar nele. Esse é o pecado que mais ofende a Deus. E para contigo, falando a um gentil, enxertado, presumivelmente um salvo, dizendo, para contigo, bondade. Contigo quem? Você que exerce fé, que é como ele já tinha designado. E aqui aparece um alerta muito interessante. Considerai, pois, a bondade e severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade. Se nela permaneceres, de outra sorte tu também serás cortado. Interessante que ele não diz aqui. Tu serás alvo da bondade de Deus, continuarás alvo da bondade de Deus, se tu fores fiel. Não. Ou se servires a Ele bem. Não. Mas o que diz aqui é assim, meio curioso. Tu serás alvo da bondade de Deus, se permaneceres na bondade de Deus. Então é uma mistura de atitudes humana com divina, que a Bíblia está cheia disto. Dando até a entender, como alguns, como o muito conhecido e tudo, John Wesley, os metodistas e tudo, que achava que era por obras e podia cair da salvação, sim, qualquer um podia cair da salvação, então, e a obra ajudava muito, a permanência da pessoa, então chegaram a um ponto de exagerar isso. Mas não é por isso que a Bíblia que a Bíblia não ensina muito claramente. Há uma maneira misteriosa em que Deus trabalha e Ele quer que o homem também coopere. Faça o que ele precisa fazer. Isso não vai ser decisório, não vai definir o estado de alguém, mas é importantíssimo o crente se mostrar crente. Ter obras para ser vista, não botar embaixo da mesa o candeeiro, mas em cima. Lembra disso tudo? Para ficar evidente as suas boas obras. Fazendo, se esforçando. Então é o que Paulo diz aqui. Você precisa permanecer. A ideia de permanência. Agora, permanecer em algo que não é seu, é de Deus. Permanecer na bondade de Deus. Pode parecer esquisito isso, mas eu acho que é uma grande bênção. Quer dizer que se eu permanecer na bondade de Deus, eu estou tranquilo. Está. Pois permaneça na bondade. Mas a bondade é dele. Como é que eu vou permanecer numa bondade que não é minha, é deles? Cuide de permanecer na bondade de Deus. Mas a Bíblia tem alguma dica para saber como é que eu posso permanecer na bondade de Deus? Alguma dica? A Bíblia está cheia de instruções e de desafios, de exortações, exatamente para o crente saber como é que ele procede para agradar a Deus. Ou seja, permanecer na bondade, na graça, na misericórdia, no prazer de Deus. Mas sempre ligado no assunto,
pensando no assunto e se esforçando para permanecer um crente fiel. Então, Paulo agora começa a entrar na fase sublime do texto, que é a restauração de Israel, que causou toda essa história, né? Domingo atrasado. Porque, com base no versículo 22, alguém poderia perguntar: ora, se Deus é poderoso para cortar um ramo gentil que foi enxertado, ele não pode fazer o contrário, ou seja, ele não pode reenxertar os judeus que foram cortados? Olha. Quer dizer que Deus tirou os ramos de oliveira brava e enxertou numa oliveira cultivada, toda tratadazinha, que era a árvore representando os judeus. Deus fez isso. Cortou aqui e enxertou aqui. Contra a natureza, porque era diferente uma oliveira da outra. O jeito, os detalhes e tal. Deus fez isso, fez. Então ele não pode, assim, colocar os judeus de volta? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dirija para entender essas coisas e praticá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.